Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sagrado coração de Jesus, Sagrado coração de Maria e também Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, interceda por nós. O Evangelho de hoje é: amai os vossos inimigos, diz a palavra, né? Mateus 43 até o 48. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente o que vos amo, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai celeste é perfeito. Irmãos e irmãs, este evangelho tem muito a ver com o evangelho de ontem, né? Não brigue com quem é malvado, né? E aqui, meus irmãos, será que você e eu ainda vive como pagão? A palavra que diz: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo, poderás odiar o teu inimigo. E Jesus, ontem, olho por olho, hoje, o Velho Testamento, amarás o teu próximo, poderás odiar o teu inimigo. O Novo Testamento diz, Jesus diz: amai vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos hoje diante desse Evangelho e a pergunta é: será que você ainda vive como pagão? Acontece que todos nós temos sim uma listinha de atitudes e comportamentos que ainda são meio pagãos, né? E por isso mesmo que nós precisamos estar sempre vigilantes e orantes. Muitas vezes consideramos como pagão, né, somente aqueles pecados bem cabeludos, ou seja, os mais graves, os mais escandalosos, e nós esquecemos de cumprir com o mandamento básico que Deus nos deixou: o amor. Já nos coloca em situação de pecado, né? Às vezes nós só gostamos das pessoas do nosso grupo, da nossa convivência, o resto que se dane, poderíamos dizer. Então, irmãos, o Evangelho de hoje, ele vem nos chamar a atenção, né? Ele vem com uma ordem de Jesus, né? Uma ordem bem clara. Será que ainda eu vivo como pagão? Você vive como pagão? Você é uma mulher, é um homem de Deus? Às vezes nós temos essas atitudes, né? Não gostamos das pessoas, falamos mal das pessoas. E o Evangelho de hoje deixa muito claro: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem.
Entendemos que amar aqueles que nos perseguem não significa ser colega, ser próximo, almoçar na casa dele, na casa dela, não quer dizer isso. Amar é ser bom diante da necessidade e dignidade que o outro precisa e que eu posso ajudar. Então, não negue as obras de amor ao próximo, sobretudo a oração. Essa pessoa que talvez você tenha alguma indiferença ou dificuldade de amar, ela precisa de oração e ela precisa da sua oração. Ontem, não enfrenteis quem é malvado. Lembra? Então hoje, Jesus diz para nós amar os vossos inimigos e rezar por aqueles que perseguem, né? Faça a experiência de fazer uma lista de pessoas que te perseguem, que te roubam a paz, e reze por elas. Faça uma lista. Com certeza, não vem dar uma de santo, né? E nem eu vou dar uma de santo para você, porque eu tenho as minhas dificuldades, às vezes, de gostar de certas pessoas. Mas faça uma lista dessas pessoas e começa a rezar todos os dias para ela. Escreve num papel, né? O nome, Eudes. Só estou dando um exemplo, né? Mas se você também não for com a minha cara, né? Coloque eu primeiro e reze por mim. Reze pelo A, reze pelo B, coloque lá na sua listinha o A, o B, o C, o D. E todos os dias vá rezando por essa pessoa. Faça essa experiência, essa lista de pessoas que te perseguem, que te roubam a paz, e reze por ela. Reze abençoando essas pessoas, entregando a vida delas ao Senhor, ao Sagrado Coração de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? E sejam prósperas, que elas sejam abençoadas, que elas sejam felizes, que elas sejam prósperas. Este é um ato, é um verdadeiro exorcismo em nossa vida e tem um grande poder de cura, capaz de nos libertar das mágoas e prisões que nos fazem muito mal. Faça mesmo essa experiência. Faça essa experiência. Essas pessoas que te perseguem. Porque a nossa dificuldade é rezar por essas pessoas, pessoas que te perseguem, pessoas que te criticam, né? Dedique algumas orações durante um período de tempo, pedindo bênção e plenitude sobre essas pessoas. Você vai ver, meu irmão, minha irmã, o que vai acontecer na sua vida e na vida dessas pessoas. Porque ninguém reza por essas pessoas. Nunca esqueça de que essas pessoas no qual você não gosta e não tolera são muito amadas por alguém. Sabia disso? Talvez você não goste deles, né? Mas tem alguém que gosta, por quem convive com elas, pelos seus familiares, pela mãe, pelo pai. Todo ser humano tem uma dignidade antes de qualquer opinião ou julgamento da nossa parte. É preciso sempre lembrar disso, meu irmão, minha irmã. É preciso lembrar disso sempre. Nós precisamos amadurecer no significado dessa frase tão popular nos dias de hoje, que traduz bem o que Jesus nos ensina: fazer o bem sem olhar a quem, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Se você é capaz de dar o sol a quem é bom, você também é capaz de fazer o mesmo por quem é mau. É preciso fazer o bem
por qualquer pessoa, ainda que você não goste dela, ainda que você não conheça. É muito fácil fazer isso por quem nós amamos. Afinal, os pagãos não fazem a mesma coisa. Jesus disse isso no Evangelho. Então, irmãos, irmãs, o Evangelho de hoje, ele nos deixa essa lição, né? Essa lição de vida. E termina com uma ordem de Jesus a nós. Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Deus é perfeito porque nos dá o que tem, segundo a necessidade do ser humano. Ele não se deixa vencer nem diante dos nossos pecados. Por isso, fazer nascer o sol sobre os maus e bons e fazer cair a chuva sobre os justos e injustos. Às vezes nós não gostamos das pessoas e pedimos para Deus tirar essa pessoa, que Deus coloque o mal na vida dessa pessoa. Não, Deus não vai atender isso. Você nasceu para ser imagem e semelhança do Pai do céu. Será que na sua listinha de atitudes e comportamentos pagãos ainda sobrou o Evangelho de hoje? Meus irmãos, para nós refletirmos hoje, qual é a minha atitude diante das pessoas que me perseguem? Eu tenho facilidade e gratuidade de fazer o bem para as pessoas que eu não gosto ou não conheço, ou me limito somente em conviver comigo? Faça a experiência, Faça a experiência proposta mediante o Evangelho de hoje. Escreva num papel o nome das pessoas que te perseguem ou te tiram a paz. Coloque diante do teu olhar de oração, reze por elas. Você vai perceber o quanto isso é libertador. Após fazer isso, use a listinha, que para você para expressar como foi a sua experiência de vida. Poxa, depois que eu fiz tudo isso, nossa, como que mudou a minha atitude? Uma certa vez, uma mocinha chegou para o pai e falou assim: pai, eu quero que você mate uma colega da faculdade. Aí o pai falou: sim, vou fazer isso. Pai, aquela menina é irritante. Ninguém gosta dela na sala. Eu quero que você tire a vida dela. Sim. O pai pegou talvez você já até saiba essa história, Pegou uma sacolinha com um pozinho branco dentro. Falou: minha filha, jogue todas as vezes. Você vai ter que fazer amizade com essa menina para você não ser a primeira suspeita. Você vai fazer amizade com essa menina e vai jogar dentro do café, do lanche, esse pozinho branco. Mas se aproxima, vai na casa dela, chama ela para vir aqui na nossa casa, para você não ser a primeira suspeita. E aí aconteceu, ela chamou para ir para o cinema, chamou para ir para o grupo de oração, para a igreja, para a missa. E depois que terminado o grupo, a missa, eles iam fazer o lanche, ela jogava o pozinho branco lá dentro. Para balada. Saía com ela, para lá e para cá. Começou a conhecer a família dela. Lá também na casa dela, jogava o pozinho branco na comida dela. Passou um mês, ela procurou o pai e falou: pai, existe algum antídoto? Mas como assim, minha filha? Sim, pai, existe algum antídoto para eliminar o veneno naquele pozinho? Mas por que, minha filha? Por que você está falando isso? Pai, eu me aproximei dessa pessoa e vi que essa pessoa é bacana, essa pessoa é maravilhosa, tem uma família. Pai, eles fazem coisas que nós não fazemos, rezar antes das refeições. Essa menina toma a bênção do pai, toma a bênção da mãe.
Essa menina ajuda, Pai, coisa que eu não faço. Ajuda na casa, pagar uma energia, pagar uma água, compra o gás. A mãe é aposentada, ela leva a mãe no médico. Por isso, Pai, não quero que ela morra. Por favor, existe algum antídoto por causa desse maldito veneno? E mostrou a sacolinha para o pai. E o pai olhou para ela e disse: minha filha, isso aí não é veneno. Não é, pai, mas é o quê? Isso aí é pó de arroz. Pó de arroz, minha filha, não mata ninguém. O veneno estava em você, o pai disse para a filha. Foi você se aproximar desta menina, você rezar com ela, você conviver com ela, você viu que o veneno não estava no pozinho, o veneno estava dentro do seu coração. Às vezes, irmãos e irmãs, o veneno não está no outro. Às vezes o veneno está nas nossas palavras. E hoje Jesus vem falar para nós rezar, amar, fazer bem àquelas pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa, aqui Jesus fala, amar o teu próximo, amar o teu próximo. Se alguém amar e respeitar o seu próximo, amar o próximo, querer o bem do próximo, que Deus possa derramar todas as bênçãos sobre você, sobre toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.